E no capítulo de hoje de Capitu Tinha Razão, iniciaremos uma nova série de vídeos que é sobre adaptações. então são livros que a gente leu para ver o filme. Então, ou adaptações que já saíram, que estão saindo por agora, ou que estão prometendo sair. A gente fez uma nova lista. E a gente tá lendo esses livros para poder vir aqui julgar com propriedade. É exatamente isso. O livro, o filme, os dois, a autora e quem lê. E quem gostou? E quem não gostou? É isso. É um vídeo de julgamentos? Fecha o parêntese. Qual que vai ser o livro e a adaptação que a gente vai falar hoje? A Empregada. Esse é recente, hein, gente? Eu tenho certeza que teve uma galera que foi pro cinema assistir. Teve vários maridos e namorados que foram juntos só pra ver a Sydney Sweeney, que a gente sabe. A gente sabe. E várias que foram ver porque leram o livro e quiseram ver a adaptação. Então vai ter muita gente que vocês comentem aqui com a gente. O que vocês acharam? Se vocês concordam, se não concordam, viu? Lemos A Empregada e assistimos o filme. Qual foi melhor? A adaptação ou o livro? Você também tem aí a comparação ou tá querendo saber se vale a pena assistir o filme? Ou você assistiu o filme e tá querendo ler o livro? Tipo, fica aqui com a gente. Para início de conversa, esse livro em específico, tá? A gente não leu pra assistir a adaptação. Foi por causa de um preconceito dela. E eu vou explicar o porquê. Não, mas calma. Primeiro, também um livro bem hypado. Tava todo mundo falando do livro da Empregada. E aí a Pri tava falando assim, vamos ler. Vamos colocar na Empregada, pra ler o livro da Empregada, não sei o que. E eu não queria. Pois é. Pelo preconceito dela que ela tem com capas. A gente já falou sobre isso. Títulos. E títulos, viu? Adicionou mais um título. Tá tudo bem, né? Não, gente, todos os livros da mulher, a empregada, a contadora, o detento, o filho perfeito, precisa do artigo, entendeu? Antes. Até, assim, elas já lançaram tantos no Brasil que até que tem alguns que variam aí, mas a maioria, gente, vocês sabem. Mas eu acho que o único que varia aí é um pouquinho, tipo, nunca minta. Né? Porque o namorado, a inquilina, a barriga de aluguel, a mulher em silêncio. Entendeu? É isso. Ela falou assim, não tô muito afim. Mas como vocês viram, eu não gosto da hype. Mas no caso dos livros, eu tô lendo uns livros bem hypados, tá? Mas então... Curiosa. Não consegue lidar com a curiosidade. Ela precisa saber o que tem. É isso. Entendeu? Curiosa, preconceituosa. A dupla. Então eu falei assim, não, então tá bom. Eu leio e te aviso se vale a pena ler. Aí ela falou assim, tá bom, né? Sua conta e risco, né? Tá, peguei meu Kindle, comprei, seguimos a vida. Eu li, eu adorei. Eu adorei o livro, do início ao fim. Tanto que a minha nota pra esse livro, segura mais um pouquinho. Vou falar. Então acabou que eu falei pra ela confia, né, no meu julgamento e leu também. Mas eu demorei, tá, gente? Demorou. Porque eu ainda não tava muito afim. Ela leu os 3, 4 livros, sei lá, eu só li o primeiro até agora. Ela leu os 3, 4 livros e aí toda hora ela falava, vai ler o da empregada, vai ler o da empregada. E eu tipo, calma, vou ler, calma. Eu confesso que eu só li quando marcaram a data de lançamento do filme. Aí eu fui ler. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro e a adaptação, né? Primeiro o livro. O que a gente achou do livro. O que você achou do livro? Você já falou um pouquinho, né? Mas sim, mas... Eu adorei o livro. Foi o primeiro livro, depois de muito tempo, né, de suspense que eu li. Então assim, gente, tudo me impressionou. O plot eu achei incrível. A Freida me enganou em todos os pontos que enganaria um leitor iniciante. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei super feliz. É isso, entendeu? Então, enquanto eu estava sendo totalmente enganada... Cara, é porque assim, eu gostei do livro, tá? Eu gostei. Me surpreendeu. Uma leitura fluida, te deixa curiosa pra saber o que acontece. Quando eles mudam de visão de personagem, pra mim foi tipo, sensacional. Mas eu imaginei já o que tava rolando um pouco antes. Mas assim, eu já falei com o Pri, tipo, aí é um negócio bom e ruim, porque eu gosto muito de livros de suspense. Então como eu já li vários livros de suspense, aí eu sei lá, acho que eu tô calejada, entendeu? Tipo, nem nas crianças eu confio mais.
eu virei essa pessoa. Eu virei essa pessoa, entendeu? Depois de muitos livros de suspense absurdos, nem nas crianças eu confio mais. Então, assim, eu crio muita teoria e não vou dizer que eu sempre acerto, ou sempre acerto 100%, mas eu não fui pega tão desprevenida, não. Eu já imaginei o que ia ser antes de chegar a hora da revelação, vamos dizer assim, né? É isso. Mas a escrita é boa. Eu gostei bastante, me entreteu. Enquanto ela foi calejada, tava calejada no negócio, eu fui emocionada. Então, assim, Tava ingênua ainda. era isso. Então eu carrego esse livro com muito carinho. Então por isso que eu fiquei super animada com a adaptação. Vou sair a adaptação animada barra mais ou menos, né? Animada porque tem a receio, adaptação. né, também. Exato. Porque exatamente o receio. Porque a tendência do povo cagar. Uma coisa que me irrita muito na adaptação, e é uma coisa que eu vou falar aqui recorrentemente, é a seguinte: inventar coisa que não tinha no livro, mas que a forma original funcionava. Aí você fala, não, mas não tem como colocar tudo, concordo. Mas inventar, né? É, cara. E outra coisa, às vezes também vai trocar algo que não funcionou. Isso aconteceu, tá? Tipo, quando a gente for falar mais pra frente, que a gente vai falar com spoilers, aí eu vou explicar. Mas teve coisa que eles trocaram no livro que eu entendo por que eles trocaram. Entendeu? Tipo, porque pra mim também não fazia sentido no livro. Só que eles trocaram pra outra coisa que também não fazia sentido. Aí, entendeu? Tipo, tem isso, exato. Eles poderiam ter feito uma troca mais inteligente. É isso. E assim, esse livro, essa adaptação, fez isso, mas também não foi tão ruim. Não. Tá. Aí já falando do filme, da adaptação. Já do filme. Eu gostei também. Tá. Tipo, Existe o problema que eu falei das adaptações, mas esse livro ele não teve. O que ele trocou, que eu ia falar sobre na parte dos spoilers, segurei mais um pouquinho, complementou. Quem não leu o livro entendeu muito bem toda a dinâmica. Quem leu o livro achou que linkou de uma forma um pouquinho diferenciada e entendeu. Não foi uma coisa tão viajada. Então, não foi tão ruim a mudança, tá? Mas se tivesse mantido exatamente como estava no livro, sim, também funcionaria. Assim, eu achei que o filme funcionou. Alguns defeitinhos, mas nada que, tipo assim, nossa, não prestou pra nada, entendeu? Tipo, e aí entra também aquela coisa do... Eu já vi umas adaptações tão horríveis que aí às vezes a gente fica até contente quando a pessoa só faz o mínimo, entendeu? Então... exatamente. Exatamente. Mas a gente vai dar alguns mais detalhes mais pra frente, mas a gente avisa pra quem não viu ainda que vai ter alguns spoilerzinhos. Tá. Minha opinião. A adaptação ela ficou pau a pau com o livro. Ficou muito bom. Os pormenores, aqueles detalhes que toda leitora quer ver no livro, ou no filme, perdão, teve. E teve aquela modificação, talvez uma coisa que a Tayane me disse, e eu coloco muito na minha cabeça, antes de eu reclamar a vida, é sobre... Talvez mudaram isso porque na forma do livro não tinha como transformar na tela. Às vezes não ia ter esse impacto na tela, né? Tipo, do que seria ali da leitura na tela não ia ter o mesmo efeito. Então, às vezes tem que fazer adaptações. Isso. E aí a adaptação eu comecei a ver de um jeito diferente. Porque até então eu vi uma adaptação e falei assim, por que não foi tão fiel? Palavra por palavra, frase por frase, etc. Tinha essa questão mais crítica, mas depois que ela falou sobre ótica de filmagem, ótica de passar de letras, livros, né, história para a cena, a tela, um negócio vívido, aí eu entendi. Eu afrouxei um pouquinho aí meu senso crítico. Para algumas mudanças, né? É isso. Sim. Pensando na história em si, né? E aí, tanto do livro quanto da adaptação, a história como um todo, sem spoiler, tá? A gente pode ficar tranquilo por enquanto. Eu acho que é uma história que traz uma realidade que a gente tem hoje de uma forma um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, né? Tipo, que é bom e ruim. Porque agora eu não sei não sei se teria um spoiler, então, tipo, não vou comentar especificamente o tema, vamos dizer assim, que aborda mais, né?
é um tema muito comum pensar na relação de mulheres com mulheres, né? Tipo, essa questão de rixa, né? De competição, de rivalidade, entendeu? Tipo, relação de homem com mulher, de casamento perfeito, de relações não tão perfeitas assim. E eu acho que ele traz bem essa temática. Eu acho que é um livro que trata bem dessa temática. E de uma forma um pouco exagerada em alguns pontos, não que não ocorra, porque infelizmente a gente sabe que ocorre, mas é de uma forma exagerada até pra poder impactar mais, né, em tudo. Tipo, mas eu acho que a temática é muito interessante como um todo, os personagens, eu gostei muito dos personagens, gostei muito do personagem da Nina. E a Millie fez bem o papel dela, mas gente, olha, ranço dela, tá? Desculpa. E aí não é spoiler porque ela já chega querendo o marido da mulher. Não importa se a mulher é doida, se é gente fina, se o marido é maravilhoso, se... Tipo, que diabo que você quer com o marido das outras? Tu acabou de chegar na casa, já tá querendo furunfar com... Tipo assim, já tá desejando, não sei o que. Aí não, gente, eu não aguento, não. Gente, eu não sou a favor da talaricagem. Mas eu tenho um paninho pra passar da Millie. Porque assim, um dos meus personagens preferidos foi a Millie. É porque assim, gente, coitada da moça, entendeu? Ela passou um tempo reclusa, depois voltou à sociedade. Tava subindo pelas paredes. Isso, não é essa parte, credo, não é assim. Ela precisava de afeto, carinho, amor, R$150. Não era isso que ela tava procurando. Foi sim, Não cara. era isso que ela tava procurando. Sabe o que foi? Não A era. gente vai discorrer melhor na parte dos spoilers. Vamos começar a parte dos spoilers? Bora. Gente, Só spoiler, gente. A partir de muito agora. obrigada. Muito obrigada a quem acompanhou a gente até aqui, tá? Nos segue, coloca aí no gostei. Mas se vocês não querem saber com spoilers, se você não viu o filme, se você não leu o livro, mas mesmo assim quiser continuar, você está muito bem-vinda. Isso. Bem-vindo. Bem-vinde. Tá? E aí agora vamos falar de talaricagem? É isso que você quer falar, fala. É isso. Olha só, Defende. a Sou pessoa... sem vergonha. A pessoa... Na minha cara, você vai defender ela na minha cara. É, bem próximo. Vamos lá. A pessoa foi presa, certo? Por defender uma amiga. Ela foi presa porque ela matou um filho da mãe que, né, foi quase violentou a amiga dela. Tudo certo. Chegou a Nem sei- violentar. Nem sei porquê. Nem sei por que ela foi presa, mas ela foi presa. Ah, tá. Porque ela o matou cara... ele. Não. E o cara era influente. Não, mas é porque ela matou ele. Ela é mulher e a gente sabe que o pessoal é isso. escroto. É isso. Era escola de riquinhos. É isso. Pois bem. Ela foi abandonada pelos pais, abandonada por tudo, não sei o que lá, saiu da cadeia. Não saiu da cadeia Incondicional. condicional. Ela tinha problemas com homens, né? Isso vocês viram, né? Abusadores não passaram na mão de mim, entendeu? Então, assim, quando ela foi numa casa de família, que parecia tudo gay, ela via que a menina, que a esposa era instável, doida. Até então também me fez acreditar, eu te falei, né? Eu falei pra vocês, ingênua. Me fez acreditar que ela era realmente doida, de Surtada. de bucaps mesmo, entendeu? Tanto que eu me sentia, as humilhações da Nina com a Millie, eu me sentia muito mal lendo. Eu falei assim, gente, não faz sentido. E o pior é que a mulher não podia ir embora, porque aí, como a gente falou, ela estava incondicional, ela precisava de um emprego. E no último emprego ela não ficou, por quê? Porque o cara assediou uma mulher e ela meteu o sarrafo no cara. E aí ela foi o quê? Demitida. Então tá bom, então corta pra ela morando no carro, sem pai nem mãe, nem amigos, porque então, em vez da inferno da amiga que ela defendeu, né, ficar do lado dela, também não ficou do lado dela. Então assim, Lascada. é isso. E ela foi na família, desestruturada, com uma pirralha, né, chata pra Mas caralho. que o cara praticamente era o marido perfeito. Era. E sim. desvalorizado. Exatamente, porque ele cuidava da menina, ele estava presente, ele acalmava a Nina nos surtos dela de psicose e tal. E ela falou assim, nossa, né, interessante, queria um desse pra mim. Não esse, mas eu queria um desse pra mim. Foi o que ela pensou no início, gente. Vamos colocar os créditos, entendeu? No plano que eu tô passando aqui. Passou-se um tempo, né?
A Nina, e a gente já comecei a torcer, gente, eu vou falar por mim, eu já comecei a torcer que a Millie conseguisse ficar com o moço. Eu juro pra vocês. Porque, como eu falei, a Freida me enganou muito bem nesse livro. Eu não torci por isso não, mas eu sabia que era o caminho que iam seguir, porque é isso. Eu torci. Ainda aquela coisa lá no fundo, tipo, ela merece ser feliz, sabe? Eu tive uma empatia pela E ele também merece ser feliz. É, ele não precisava ficar informado, entendeu? A criança nem é filha dele. Tu tá entendendo? Beleza. Seguimos o baile. Aí foi aquela coisa, aquele encontro, né? Que eles fizeram lá, que eles foram pra Nova York, foi pro Broadway. E ela jantou pela primeira vez num restaurante chique, com não sei o que. Tudo aquilo que nós mortais, né? Sonha quando lê um livro de menino de romance, né? Aquela coisa do alugar o Charles Tang, né? Charles Tang para levar você para jantar na Itália. Tô parafraseando 50 Tons de Cinza. Quem não pegou a referência. Take off your panties. Então, assim, é aquilo, né? Que você. Então, foi aquilo que aconteceu com Millie. Millie se encantou. Entendeu? Por quê? Junta o negócio da carência, o homem disponível, carinhoso e incompreendido, e a esposa psicótica, doida, esquisita e que te humilha. Agora deixa eu continuar, peraí. Segura. Até aí tudo bem, entendeu? Tipo, até aí tudo bem. Aí ela, tá bom, desejou o cara da mulher, ok. Mas a princípio ela tava achando que a mulher tava sendo escrota com ele merecia mais e aquele casamento tava fadado ao fracasso. Mas assim, beleza, tava subindo pelas paredes que seja. Tá, é. O cara era bonitão. Ok, entendeu? Tipo, não se aguentou, não resistiu ao cara. Mas aí em seguida, né, nos dias seguintes, a mulher dele descobre e começa a dar o maior surto da vida. E aí o que ele faz? Surta de volta pra mulher pra fora de casa. Super saudável, normal. O cara tinha outro pra escrever. O cara que era exemplo, de repente colocou a mulher instável pra fora de casa. Ah, e com a filha. Com a filha, sem dor no coração, entendeu? Tipo, de forma humilhante. E aí a bonita, que não é talarica, né, pelo jeito, não é talarica, pegou e começou a falar, tipo, ficou felizinha e começou a falar assim, porque a nossa casa, o nosso quarto, o nosso... Ah, colega, pelo amor de Deus. Não, gente, eu até concordo com você. Pelo amor de Deus. Essa parte, entendeu? Ela não... Ela... Como eu posso dizer? Ela me enganou também. Ela foi seguindo a vida dela bonitinha. E, né, tudo isso eu super entendendo. Mas depois que ela conseguiu, não foi uma coisa gradual. Não foi uma coisa de tipo, ai, meu Deus, e agora? De empregada pra dona da casa. Sim. Mas aí ela se sentiu confortável demais. Como se ela tivesse me enganado até nos pensamentos dela. Porque a gente lê os pensamentos dela. Exato. Como se, assim, não, mas tudo isso era isso realmente que eu queria na vida. Pronto. Conseguiu, ficou feliz. É isso. Mas eu então acho eu posso, né? O incômodo maior é esse, entendeu? Tipo, e nessa hora, você chega quase a achar um bem feito. De certa forma. Mas assim, fica com essa coisa do... Cara, calma, mulher, calma. Primeiro, tu não acha estranha a forma que ele tratou a mulher, porque ele escorraçou a mulher pra fora de casa. Escorraçou a esposa. Mãe da filha dele, não, que não era filha dele. Mas com a criança. Uma criança que até então postava nas redes sociais que era, né, a filha dele, a mãe dele, que era minha filha. Tanto que no filme ele questiona, a Millie questiona ele. Não, mas e a menina? Não é minha filha mesmo. Exato. Entendeu? Assim, é uma virada muito brusca e ela, a defensora das mulheres e que mata os abusadores, que não tá nem aí, que bate mesmo. Não vê Ah, não, gente. Sim, isso não levantou uma red flag nela. Não levantou a red flag e ela ainda ficou lá achando que era dona da casa. Sim. Tipo, empatia zero pela outra mulher também. Tudo bem que ela era doida e humilhou ela um bocado. Não é que ela precisasse pegar ela e falar assim, coitadinha, vem cá, vou te ajudar. Não tô dizendo isso, mas, entendeu? Tipo, não se importou. Então, assim, pra mim isso foi preocupante. Inclusive, eu já estava assim lá atrás, porque eu pensei, esse cara é perfeito demais.
É, porque até então a gente Alguma coisa tem. Até então a gente tava pensando que essa questão. Nina, Millie é esquisita também. Mas a Nina é doida. A Nina é doida. Essa era a Só que narrativa. a Nina falou assim, não, Nina é psicótica. Nina toma remédio. Nina deve tomar a filha. Mas realmente alguma coisa naquele cara perfeito incomodava. Exato. E aí eu já tinha esse negócio. Cara, esse cara aí, não sei não, ele não é perfeito não, esse cara alguma coisa tem. Aí quando conta essa história da filha, que ela tentou matar a filha, eu fiquei assim, essa história tá mal contada. Isso aí não foi assim não. E aí quando chega neste momento que ele surta com a mulher, escorraça a mulher pra fora, eu tive certeza que ele que era o vilão do rolê, entendeu? Tipo, Porque foi fácil demais, galera. não, tipo assim, do nada. E agora ele tinha um step, justamente, Tinha um né? Aí ele, de repente, escurracha a mulher. Ah. Aí tanto que foi... Isso eu achei sensacional do livro. Porque logo depois dessa cena, vai pra visão da Nina. E aí quando vai pra visão da Nina, tipo, você vê o surto dela se transformando em... Caralho, me livrei desse cara. Me livrei. Entendeu? Tipo... E aí você... Aí eu, pelo menos, fiquei assim, eu sabia que esse cara era escravo. Eu peguei de surpresa, como falei. Eu gostei muito dessa virada, a forma que a Freida faz essa virada de ponto de vista, entendeu? E trazendo esse plot junto, e depois ela traz outros também, né? Tipo, outras revelações. Isso pra mim foi uma sacada muito boa, e isso o livro me surpreendeu muito, tipo, mesmo com esse nome e essa capa, e essa ideia, e a talarica. Então, a questão... E é aí que eu vou trazer uma crítica aos livros da Freida. Eu recomendo super os livros dela, só que eu recomendo nunca ler um atrás do outro. Por quê? Sim. A receita é praticamente a mesma. Então, por exemplo, o primeiro que eu li foi dela, foi da empregada, então eu adorei. Me pegou muito a sinopse, eu achar o tempo todo que era a Millie, no final descobri que era a Nina. Então, assim, isso me deixou... Só que quando eu fui ler o segundo, eu já tava calejada. Eu Da falei assim... empregada, o segundo da empregada. Não, o segundo dela não foi a empregada que eu li. Ah, não? Não. O segundo... Qual que é o segundo da empregada? A empregada tá de olho? Você tá de olho? Não, o segundo esses que eu nomes li... são horríveis, gente, desculpa. Então, o segundo que eu li dela foi a professora. Ah, eu achei que você já tinha seguido na empregada. Não, foi a professora. Gente, a Então eu já professora- sabia. Então eu já sabia que quem falou não era literalmente a principal. Então eu fiquei atenta. Isso me deixou, tipo assim, A experiência foi diferente. isso me deixou mais atenta. Tudo bem que eu fiquei mais espertinha, gente, eu sou muito mais espertinha, desconfio de tudo e faço 1 milhão de teorias. Inclusive, teve um livro que a minha teoria foi a mais esquisita do mundo e ela tava certa. E assim, não espere um livro de suspense de excelência, não, que ele vai ter várias falhas. Assim, Mas entrete. É um livro que... Alguns não. Alguns são sofridos. Mas alguns entretem bem. E agora outra parte de spoilers de coisas que eles fizeram diferentes. Tem 2 pontos aqui pra colocar. O primeiro, eles não exploraram na adaptação o personagem do jardineiro, que eu não lembro mais o nome, mas que todo mundo... Enzo. O Enzo. Essa escolha de nome também é meio esquisita. Enzo. O cara já é velho. Mas... Mas é italiano, cara. O Enzo no livro tem um papel essencial, entendeu? Tipo assim, ele participa muito da história. E no filme, ele passou assim, ó. E aí aparece no final só pra dizer que tem uma continuação, porque pela participação que ele teve no filme, não fez nem sentido aquele final dele aparecer no final. Eu achei que faltou dar mais voz pro Enzo. A gente entendeu tudo que... Quando ele apareceu e o final, a gente entendeu tudo porque a gente leu o livro. Isso. Quem não leu o livro ficou realmente pensando, mas... E assim, ó, tá tudo bem também. Por exemplo, no livro ele tem um romance com a Nina. E tá tudo bem não ter no filme, porque Como isso assim não, amiga? uma pegação. Agora eu falei um romance, mas não. Sabe por quê? Porque... É uma pegação, mas eu digo assim, isso não é relevante pra história em si. Até porque ele já estava ajudando ela antes, entendeu? Tipo, só que aí justamente essa ajuda que ele deu, que eu acho que faltou mostrar no filme, na adaptação, porque era importante essa ajuda. Não precisava ter mostrado que eles tinham se pegado nem nada assim no filme mesmo, isso não é relevante. Mas a ajuda dele, pra mim, foi relevante na história.
e o porquê e tudo, e ele passou meio muito batido no filme. Pra quem não leu o livro, eu acho que, assim, não que a pessoa que não leu o livro vá sentir falta disso, porque ela não sabe, a gente não sente falta daquilo que a gente não sabe, né? Mas eu acho que teria sido mais interessante. Esse ponto. O outro ponto de mudança, que aí foi aquele comentário que eu falei pra vocês de que às vezes mudam porque no livro, tipo, realmente não fazia muito sentido, só que eles mudam pra algo que faz menos sentido ainda. Quando ele prende a Millie, né, quando o bonitão vai mostrar pra Millie que ela tem que dar valor pras coisas, entendeu? Tipo, Melhor frase do filme. tipo, você tem que dar valor pras coisas, entendeu? Tipo, que ele prende ela, porque ela deixou um livro fora do lugar, fora da estante, né? A gente falando do livro, tá? Falando do livro, isso. Do filme foi diferente. Falando da história do livro. Então ela deixa um livro fora da estante, que ela tá em casa sem fazer nada, né, gente? Tipo, nem uma esposa troféu ela tá sabendo fazer, porque a esposa troféu vai pra academia, vai fazer, né, tipo, vai fazer pilates, vai fazer um monte de coisa. Ela só ficou em casa com as pernas pra cima. Então, ela foi ler livro, levava o livro fora do lugar. E aí a penalidade que ele pensou foi que ela, quando prendeu ela no quartinho, né, foi colocar, tipo, vários livros em cima da barriga dela, que ela deitasse no chão e colocasse uma penca de livros na barriga dela. Eu achei aquilo tão surreal quando eu li, que eu fiquei pensando assim, isso lá é penalidade pra ela estar nessa frescura toda, nessa chateação toda, como se fosse a pior coisa da vida. Eu quase deitei no chão e catei os livros que eu tinha na estante pra colocar pra barriga pra ver se era realmente tão ruim. Entendeu? Tipo, porque com a coitada da Nina, já tinham descrito coisas muito mais absurdas. Então, assim, eu concordo que no livro, isso já foi meio fraco no livro. Já achei uma penalidade fraca. Mas agora, sim, por causa do tempo, porque a penalidade ela foi fraca por si só. Mas mesmo tempo, Mas era 2 horas. Mas era muito livro. Que livros eram esses? Eu não vi. Eu não tive essa noção dos livros. Não, me fala que eram os livros grossos, pô. Mesmo assim, não vai. Esse eu não consegui, entendeu? Próximo vídeo do canal. 2 horas pra gente ver se a Nina tinha razão ou não. Pô, perdão. Se a Millie tinha razão ou não. Do sofrimento todo. Pois é. Aí no filme, eles trocaram. Não foi essa penalidade. Eu não lembro o que foi que ela fez. Eu acho que foi do livro também, né? O quê? Pra ela ter sido presa. No filme? No filme. Não. Foi a louça da mamãe. Foi a louça bonitão que quebrou, é verdade. Foi a louça que era de família, de gerações, que ela acabou quebrando um prato. E aí ele deu os caquinhos pra ela poder ela cortar a barriga dela. Tinha que fazer não sei quantos cortes lá na barriga. Uhum. E aí, apesar de ser, sim, muito mais agressivo e muito mais justificativa pro ódio que veio depois da Millie, porque eu acho que essa é a questão. Como que o livro fez ela ter aquele... Claro que não foi só o livro, né, gente? Ela ficou presa e tudo, essas questões. Mas eu digo assim, eu acho que eles fizeram isso pra poder aumentar a desculpa do ódio que ela teve e a reação que ela teve depois, quando ela pôde dar o troco. Sim. Só que ao mesmo tempo não fez sentido, porque ele queria uma esposa troféu. Ele queria uma esposa pra mostrar pras pessoas. E ele não ia deixá-la mutilar a barriga dela, porque ela fazia cortes profundos. Aquilo ali ia ficar a marca. Várias cicatrizes na barriga dela. Uhum. Tipo, isso não fazia sentido pro tipo de cara que ele era, que é o cara que pune, mas sem deixar rastros, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, inclusive, uma punição da Nina foi por quê? Porque ela não pintou a raiz de loiro no tempo certo, quando ele queria. exatamente, que ele fica como se fosse uma esposa desleixada. Vamos passar pano pro bonitão? Ele avisou antes, tá? Ele pagou. Ele pagou, ele avisou antes de falar: não, meu benzinho, vai lá no salão, meu bem, retoca essa raiz, meu carinho, entendeu? E ela não fez, tá? Agora parei de passar pano pra ele. Coitado. Você fala que você não é loira. Ser loira dá muito trabalho, minha gata. Ah, sim, tá, gente, sou morena convicta. Nada contra. Gostei mais do final do livro, Ah, eu também. tá? Mas aí o que eu te falei, eu entendi o porquê que no filme foi diferente, entendeu? Porque é aquela coisa da sensação, de mais ação, porque aí eles conseguiram prolongar mais a ação
quando ele foge, quando ele consegue fugir e elas estão correndo perigo, entendeu? Tipo, querendo ou não, pra um filme isso é melhor. Isso é uma dinâmica, foi uma dinâmica melhor, até mesmo porque se você pra pensar, quem arquitetou todo o bagulho foi a Nina. E no final quem finalizou foi a Millie. O filme trazer a finalização com a Nina, mesmo a Millie deixando ele calejada, foi um desfecho maneiro. Pra você entender que ela não só arquitetou, ela também finalizou, porque ela queria aquilo. Sim. Ela não deixou tudo, até mesmo porque no livro também ela volta. Ela só não finaliza no livro, mas ela volta. Sim. Pra pegar a culpa, as consequências, as consequências, entendeu? Sim. Lá não, ela mata e pega a consequência. Então assim, Sim. não foi ruim. Então, é isso que eu tô falando. Eu gostei mais do livro. A forma que do livro faz é mais cruel, vamos dizer assim. Eu acho que ele mereceu mais. Mas a forma do filme, como eu falei, super compreensível, traz mais ação, realmente trouxe uma dinâmica diferente. E eu achei que ficou legal também. Uma sacada que eu achei muito top do livro, que eu só vi depois, e quando eu vi o livro, quando eu vi o filme, eu não reparei, foi o candelabro, como é que é? O negócio de cabelo dela. Ai, gente. Sim. Isso foi uma sacada do filme, justamente por essa questão visual, porque no livro não tinha nada falando que tinha candelabro de... O que ele fez com o Candelabro cabelo, não, né, gente? Eu esqueci o nome do lustre. Isso. O lustre de cabelo, não tinha nada falando disso no que ele tinha feito com o cabelo da mulher, entendeu? Tipo, numa das punições. Mas isso, no filme, foi uma sacada sensacional, entendeu? Até pra você entender que o que passou lá, sobre essa punição do cabelo, não foi a primeira. Sim. Ela deve ter se desleixado mais vezes, porque assim, gente, sabe aquele povo tóxico mesmo, relacionamento tóxico, que faz a coisa e fala, ô meu benzinho, eu fiz por seu bem. Isso. Entendeu? Eu fiz porque você fez eu fazer. Você me fez fazer isso, mas você sabe que eu não sou assim. Então eu acredito que ela foi acreditando, não, só foi isso, ele é tão perfeito, não faz sentido. Ele trata muito bem minha filha, ele me trata muito bem, ele me deu uma casa, me deu um sentido de vida, exatamente porque ele tem um modus operandi. Exato. Mulheres vulneráveis. E que claramente estavam precisando de socorro de um homem. Isso é uma mensagem que eu achei legal, tanto no livro quanto no filme. É uma mensagem bacana, tipo, de você ver essa manipulação emocional, física, etc. Da chantagem. E essa coisa tipo, a frase realmente pega muito. Fala assim, porque ter cabelos loiros, ter cabelos, etc. é um privilégio. Você tem que valorizar os privilégios, tem que cuidar, porque esse aqui é um privilégio. Mas assim, ter dente é um privilégio. Passando pano de novo. Meu irmão, o cara deu dinheiro, ele deu a condição, não, pelo amor a mulher tinha empregada, por favor, né? Tirando a passação desse pano. Não precisava, né, torturar a mulher. Não, e nem em defesa dele, ele não torturava. Ele mandava ela se torturar. Mas assim, não passando mais pano, porque, né, sinceramente. É isso. Acho que é isso que a gente tinha pra falar aqui sobre essa comparação. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês viram o filme, leram o livro, ou só leram, ou só viram o filme, ou se estão querendo fazer um dos dois. Comenta aqui o que vocês acharam, vocês concordam com o que a gente falou. Vocês estão achando que a gente falou doideira aqui, tipo, conversa aqui, vamos conversar, gente. Comenta aqui. Segue a gente aqui no canal pra ver os próximos. Qual que você acha que vai ser a próxima adaptação? Vamos deixar claro aqui que a gente já assistiu. E vou falar pra vocês que, né, vocês sabem aí que tem dois. Um que lançou aí em março, 2 de março aqui, entendeu? Tipo, que a gente tá ansioso. A gente tá ansiosas pra poder assistir. Eu principalmente aqui, ó, tipo... Tô aqui, tipo, termina de ler o livro, eu vou fazer a gente comprar o ingresso do cinema. Sim. Esse vai ser top. Esse vai demorar um pouquinho pra chegar, mas vai chegar o vídeo aí pra vocês também. Então tá, gente, eu só quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa. Capitu tinha razão.